Oi, gente, bem-vindas ao Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. E hoje teremos mais um episódio no nosso quadro Conectando Nós, com uma convidada que admiramos muito a sua trajetória e que também colaborou muito com a nossa trajetória. Com ela, teremos o tema Os Nós da Conceitualização Cognitiva. Nesse tema, falaremos sobre a importância e as dificuldades de fazer uma conceitualização cognitiva dos nossos casos clínicos. Nossa convidada de hoje é psicóloga clínica, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, supervisora clínica, mestre em psicologia clínica pela PUCamp e doutora em psicologia clínica pela USP. Formação em terapia cognitiva pelo Instituto Beck e professora adjunta na Unip, sócia do Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Comportamental, o IPC, em São José do Rio Preto. Nossa, faltou fôlego, né? Extenso! É ela, Luciana Toledo. Lu, querida, seja bem-vinda e já deixamos aqui o nosso muito obrigada por estar aqui conosco, batendo esse papo, se desprendendo do seu tempo e disponibilidade. Esperamos de coração que aqui você realmente se sinta à vontade, porque o Nós Entre Psis é esse espaço de conexão, vínculo e segurança e muita parceria entre psicólogas. Lu, fique à vontade. Meninas, agradecendo o convite de vocês. Eu estou acompanhando vocês há algum tempo aí, já assisti alguns dos papos de vocês e fiquei muito feliz com o convite. Espero poder, né, acrescentar essa discussão e dizer que quando esse espaço da internet surgiu, né, eu percebi muitos colegas, né, fazendo o que talvez a gente já fizesse em algum nível, né, que é competir uns com os outros, né, e que eu acho que a união muitas vezes faz muito mais a força de mostrar quem somos, né, ao que viemos, o que temos para, né, o que temos mesmo para compartilhar e cada uma dentro da sua, né, individualidade, singularidade. Eu acho que esse é um espaço que nos, né, nos fortalece, ao invés de proliferar essa coisa da competitividade que eu acho que as redes sociais acabaram, né, acabam fazendo, né? Quem tem mais seguidores, quem tem mais curtidas, quem, sei lá, né, tem mais pacientes, quem vende mais, enfim, né? Então eu acho esse um espaço muito legal para justamente mostrar isso, né? Que a gente se unindo a gente pode mais, né? Já começou desse jeito. Amei, Comecei amei. assim já. Essa é a Lu, né, gente? Para quem não conhece. Lu, conta um pouquinho Lu, pra gente da sua história, da psicologia, como foi sua trajetória até aqui. Bom, vamos lá. Acho que não vou me demorar muito, porque, né, gente, são 30 anos. São 30 anos esse ano. Esse ano fiz 30 anos, estou Ó, fazendo, né? 30 anos de formada. ai, vamos É... fazer uma festa. Não, não vamos fazer uma festa. Essa daí, né? Mas eu começo na psicologia como psicóloga da saúde. Eu entrei na psicologia determinada, né, de que eu seria uma psicóloga da saúde. Pensava em psicologia clínica muito pouco, tanto que eu, durante a faculdade, fiz cursos de N abordagens, né? A minha terapia era de base fenomenológica, né? Eu fazia psicodrama como terapia pessoal, né? Na verdade, todos os meus terapeutas sempre foram dessa abordagem, exceto quando eu era adolescente, que eu tive uma terapeuta psicanalista. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se ela é muito psicanalista, porque
o setting dela não era só isso, né? Mas eu não tinha assim pretensões de ser uma terapeuta clínica, eu tinha pretensões de ser uma terapeuta da saúde, né? E eu fiz todo o meu trajeto durante a faculdade trilhando isso mesmo, pensando sobre isso, né? E trabalhei desde a faculdade, né? Eu fiz estágio e depois eu terminei a faculdade, prestei a residência, né? O aprimoramento em saúde. E nesse tempo todo aí foram 10 anos dentro da saúde. Então, eu fiz o meu mestrado dentro da saúde, né? E fiz o meu doutorado, comecei, né? Coletei todos os meus dados do doutorado dentro da saúde também. Mas antes de terminar meu doutorado, eu saí da saúde, que veio se desgastando ao longo do tempo, obviamente, com o crescimento da minha percepção de que eu poderia ser uma terapeuta clínica e que eu gostaria de ser uma terapeuta clínica, né? E aí eu já era professora, porque assim que eu termino o meu mestrado, né, eu me formo em 93, em 97, em 98 eu defendi meu doutorado, em 97 eu comecei já a dar aula. Eu tinha qualificado, né, já tinha feito a minha qualificação, e aí eu comecei a dar aula. Nossa, as aulas mais fantásticas, incríveis que vocês puderem imaginar. Metodologia científica, metodologia aplicada ao turismo, Todas metodologia aquelas que a aplicada à gente quer administração. fugir quando a gente quer entrar em psicologia, né? Exatamente, lá vem ela, que aula chatíssima. Foi igual É, quando eu entrei em psicometria, né? não, você entrou na psicologia. Eu demorei, acho que pelo menos, uns 3 anos para entrar no curso de psicologia, né? Não consegui entrar no curso de psicologia direto. Por isso, dei aula em todos esses cursos: jornalismo, marketing, administração, turismo, tudo isso aí que você imaginar, que foi maravilhoso, porque eu tinha 27 anos e eu conhecia pessoas diversas, né? Era uma multiplicidade, eu não estava no universo da psicologia aconchegada, né? Então eu tinha que, sei lá, dar meus pulos, né? Tive que aprender a fazer diferente, a me conectar diferente. Dei aula até no direito, de metodologia. Nossa, pensa que coisa chatíssima. Mas foi divertido, né? Foi um tempo divertido. E isso que a saúde deixou isso, né? A saúde deixou esse legado para mim. Eu aprendi a ser professora, né? Porque me possibilitou fazer o mestrado, me possibilitou ir para a prática acadêmica, e me possibilitou descobrir que dentro da saúde o que eu mais gostava de fazer não era saúde geral, era saúde mental, né? E eu acabei conseguindo, né, fazer uma formação, porque eu estava num núcleo ali, né, dentro da saúde, que tinham conexões. Eu estava fazendo meu doutorado na USP, né, e o Instituto Beck veio dar uma formação dentro da USP, né, lá na cadeira de saúde mental, que hoje tem, né, o Ambulim, Uhum. que tem o Astoc, né? Eles vieram dar uma formação em TCC, né, em terapia cognitiva, para esse grupo. E a gente conseguiu alguns lugares, né, em meio a esse pessoal que estava fazendo essa formação, né? Então estava lá Ranger, tava lá uma série de figuras aí que vocês conhecem, porque essa era uma formação para eles, né? Entre aspas, foi organizada por eles, né? E aí, né, para vocês terem uma ideia, do momento que eu começo até o momento em que eu faço essa formação, eu navegava em águas, né? E talvez muitos dos terapeutas que começaram na mesma época que eu, navegávamos em águas que não eram muito claras da terapia cognitiva comportamental, né? Por quê? Porque a gente ainda tinha muita influência da análise do comportamento, então a TCC, talvez, né? E eu não vou dizer que
essa eram águas navegadas por todos, né? Mas, para mim, que saí de uma faculdade em que eu não fiz um estágio na clínica em TCC, né? Para mim, TCC comecei a ver isso lá, né? Lá no hospital, quando eu tinha que atender e fazer supervisão com uma supervisora que era de TCC, para mim era uma mistura entre behaviorismo e alguma coisa que admitia que os pensamentos faziam parte desse processo. Era assim a definição de TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental é essa coisa que é essa mistura. Então, assim, estava longe, né, de eu entender, mesmo quando eu fiz a formação, né, porque a formação do Instituto Beck, ela tem uma base muito fraca em explicar as bases filosóficas, né? Então, assim, o objetivo é treinar você em fazer aquilo, em treinar você e entender o que é pensamento automático, crenças intermediárias, enfim, né? Mas não é uma formação para formar a sua compreensão a respeito da metodologia, da filosofia que embasa aquilo, né? Então, eu demorei muito tempo para entender toda essa de onde a gente vinha mesmo, né? Lendo e tentando fazer esse caminho por outros teóricos, né? Porque se você pega aí o Kit Dobson, né? Você pega, enfim, a Sudak, enfim, alguns outros autores que fazem esse caminho teórico, né? Para explicar para você de onde partimos, né? De onde viemos, para poder estarmos, né? Quais são as premissas da TCC, né? Porque a terapia cognitiva é uma terapia cognitivo-comportamental. Enfim, eu só fui entender isso, sei lá, 8, 9 anos depois que eu estava formada e fazendo TCC, né? E a conceituação, né, foi só se tornando mais clara a partir do momento que eu fui entendendo todas essas minúcias, né? Então, só fazer uma formação não foi o suficiente, né? A gente diz, ai, nossa, fez uma formação, então sabe tudo, não sabe tudo, né? A gente não sabe e parece que a experiência, né, na minha percepção, e para mim foi assim, quanto mais eu atendia, quanto mais eu tentava usar, né, fazer uso das ferramentas, quanto mais eu tentava compreender, né, a terapia que eu estava fazendo, mais eu conseguia, né, logicamente, ser uma terapeuta melhor e mais eu conseguia dar sentido para isso tudo que era a teoria que estava por trás daquilo que eu estava fazendo, né? Então, eu termino em 2001, né, a minha relação com a psicologia da saúde, e aí começa a minha relação mais profunda, né, com a psicologia clínica, no sentido mesmo de entender, de dar aula de psicologia. Dar aula também foi uma coisa que me ajudou muito a entender a TCC, né? Cada vez que eu tenho que preparar alguma coisa, eu falo, nossa, meu Deus, que legal, entendi mais um pedaço, nossa, eu não lembrava disso, eu preciso ser constantemente lembrada, né? E eu fico pensando, né, como as pessoas podem não estudar, né? Como elas podem, tipo, já estudei tudo que eu tinha para estudar. Eu falo, gente, como assim já estudou, né? Cada vez que a gente revisita alguma coisa que a gente fez, né? Que a gente já estudou, Que a gente já leu sobre. tem alguma coisa que você fala, nossa, como eu perdi isso naquele momento? Como eu não dei atenção para isso? Como eu não vi isso? E aí estou hoje, né, professora e terapeuta, e ainda, né, dando cursos, enfim, supervisão, que é uma coisa que eu adoro, né, fazer, ajudar a formação aí de novos terapeutas nesses caminhos que são muito difíceis. Na minha época, ou você tinha supervisão porque você estava inserida numa instituição, ou fazer supervisão era uma coisa muito árdua. Para vocês terem ideia, eu já tive que sair daqui para Campinas para fazer supervisão, porque não tinha
um profissional aqui que eu queria fazer com uma determinada profissional, né? Não tinha aqui, eu tinha que sair daqui para fazer, né? Então, eu fazia o quê? Uma supervisão mensal, né? Uma supervisão, sei lá, a cada 2, 3 meses. Por quê? Porque você tinha que viajar, você tinha que passar o dia fora, né? Enfim, você tinha. Hoje não, né, gente? É só a gente agendar uma reuniãozinha, né? É só clicar no link, tá todo E mundo se pá, vendo. e pronto, a gente já E, consegue ter acesso, né? e mesmo assim, as pessoas, né? E Ai, mas como é eu tenho importante. algumas teorias sobre isso. Olha, Um próximo episódio. um próximo episódio, Porque as gente. A gente pessoas quer não fazem supervisão, né? Ô, Eu Lu, queria mas sabe dizer que eu uma ouvi. coisinha. Pode falar, Lê. Não, fala, você já É. começou. Eu queria fazer um linkzinho, né? A gente já falou o nome da Lu em alguns episódios passados, né? E isso que ela falou da gente estar sempre se atualizando e lendo de novo, e fazendo curso, e se especializando. Tanto eu, quanto a Chay, quanto a Lê, a gente já bebeu muito da água da Lu, né? Então, assim, isso explica muita coisa, porque a gente sempre fala nos nossos episódios, a gente não para de fazer curso, a gente não para de ler, a gente não para de comprar livro. Tá explicado, gente. É por isso aí, entendeu? É da água que a gente A gente se bebe inspirou Esse é o meu nessa para mulher. legado, esse é o adiante. meu legado. Maravilhoso, porque essa Sim. é uma coisa que eu não sei se é minha, talvez eu tenha aprendido com alguns dos meus professores também, mas eu acho que o conhecimento tem que ser partilhado, né? Ele não é uma coisa que deve ficar, né? Eu nunca tive dificuldade de, né, dividir o que eu conheço, coisas que eu fiquei sabendo, né? A apostila de algum curso que eu fiz, enfim, né? Não faz sentido, né? Essa competição, para mim, não faz sentido. Na verdade, é justamente falar para as pessoas daquilo que eu aprendi que ajuda que eu aprenda mais, né? Porque aí você Exato. faz essa troca e nessa troca você aprende, né? Porque tem a visão do outro sobre aquilo, né? Tem aquilo que ele vai prestar atenção e vai dizer, nossa, que interessante isso. Nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, né? Sim. Mas que aqui E pensando, Lu, com a Hum, sua fala, né? A gente ainda ouve bastante que a TCC ainda é uma terapia muito rasa, né? Muito prática ali. E agora, te ouvindo falar, a raiz é muito forte do Beck ali. E talvez essa formação que me trouxe uma sensação de ser uma formação muito prática mesmo, sem tanto esse embasamento teórico de filosofia mesmo, pode trazer mesmo essa sensação, né? Que a gente vai ter que se aprofundar muito depois de uma formação, mesmo vindo deles ali, para ter uhum. essa filosofia incorporada. Acho que a conceitualização ajuda muito nesse processo. O que que você acha? Acho que é bem isso. Como a TCC é uma terapia, né, voltada para tratar problemas, né? Então, parece que o que importa é que você saiba, óbvio, né, as ferramentas que você precisa para tratar aquilo, que você entenda como os tratamentos, né, já estão muito solidificados, né, os pensamentos automáticos possíveis, as crenças intermediárias possíveis, as centrais possíveis, ó, já está tudo aqui mastigado. Tá Você não desenhado. precisa, sabe, como se, tipo assim, você não precisa, mas talvez essa não seja a mensagem correta, né? A mensagem é: olha, nós estamos aqui nesse pedaço fazendo isso, mas você tem um monte de outras coisas para estudar, né? Se atenta que eu tô te dando algumas ferramentas que é para você poder fazer da sua prática uma coisa mais, né, com mais qualidade, com mais competência, sabendo o que você está fazendo, né? E E para que algumas leva tempo, né, pessoas, Lu, cada partezinha dessa no processo terapêutico. sim, com certeza. E leva tempo para você se sentir confortável, né? Para você se sentir dominando fazer isso, né? Não é simplesmente porque eu tive a teoria que aquilo, não, que fantástico, eu entendi, então vai ser muito fácil colocar isso na prática, né?
E não é fácil, né? Você precisa, inclusive, dessa maturidade enquanto terapeuta, né? Que, óbvio, quando a gente é jovem, um terapeuta jovem, né? Não que a gente seja jovem, mas, inclusive, isso, eu acho que a nossa maturidade pessoal também influencia isso, né? Influencia você ficar tranquilo para navegar outras coisas que não sejam as queixas é, claras do paciente, né? As queixas explícitas dele, né? Então, eu Uhum. estou deprimido, eu estou ansioso. Ah, então se trata disso. É ansiedade, é depressão, né, é o comportamento alimentar, é isso. Mas por trás disso podem existir e possivelmente existam, né, outras coisas que talvez como um terapeuta iniciante, né, eu fique mais desconfortável, porque essas não são águas que alguém me disse o que fazer exatamente, né? Eu vou ter que ficar mais tranquilo, mais relaxado para fazer isso, né? Mais dono de mim, vamos dizer, né? Essa teoria tem que estar assentada. É engraçado que aí você falou isso, né, Lê? Eu, outro dia, uma pessoa pediu para marcar um horário comigo, porque queria falar comigo para ver uma possibilidade de fazer terapia. Eu não costumo fazer isso, né? Eu não costumo marcar esse encontro prévio, né? Porque geralmente os meus pacientes não vêm porque, ai, nossa, vi você e queria fazer terapia. Geralmente eu tenho uma demanda que vem, geralmente já encaminhada mesmo, né? Eu falei, nossa, lógico, pois não, vamos marcar, vamos encontrar, né? E uma das coisas que essa pessoa me disse foi, mas será que a terapia cognitivo-comportamental é ideal para mim? Porque eu sinto que os meus problemas não estão aqui, quer dizer, estavam, né? Mas que tinham coisas lá na história, né, dele que eram coisas que ele achava que eram importantes. E aí eu pensei, né? Puxa, tá vendo? De novo, né? Essa, essa ideia permanece porque a TCC acaba sendo aquela de, olha, eu, né, tenho um problema muito pontual, então vai fazer TCC, né? É E uma talvez fala, né? porque Aqui e nós, agora, né? isso, e nós Uhum. terapeutas, né, que talvez façamos isso mesmo, a gente fique mais Exato. focado, né? Mas talvez mais focado do que a gente deveria, porque, né, a gente não está ainda tão, em algum momento da nossa formação, não está tão tranquilo para navegar outras coisas, né? Sim, Outros conteúdos. Uhum. sim. E a Lu falando, lembrei de um episódio com ela que eu acho que eu já contei aqui no podcast, na formação. Eu cheguei para ela num. Ai, não lembro agora se foi no quarto ano, se foi já no último. Ah, Lu, mas eu quero um livro que fala exatamente o que eu tenho que fazer com esse paciente aqui. Eu quero o livro do paciente que fala passo a passo. E a TCC traz essas ferramentas, né, pra gente, tipo, bem direcionadinha mesmo. E acho que ao longo, se a gente realmente não entra nessa filosofia de vida mesmo da TCC, não vai. A gente vai ficar preso ali e vai ficar muito limitado a tratar aqui e agora, e o paciente às vezes não vai sair tão satisfeito com o que a gente precisa realmente, com o que ele precisa, né? Sim, sem uma visão mais ampla, né? Exato. Uhum, uhum, sim. Lu, acho que seria legal, até porque outras pessoas também estão escutando a gente, provavelmente não é da TCC, né? Assim, a gente fala bastante da TCC e da terapia do esquema também aqui, porque nós quatro seguimos bastante, né? Assim, a terapia do esquema também. Mas acho que seria legal falar um pouquinho do que é a conceitualização, né, na TCC, como é que a gente vê isso, como que é essa ferramenta, qual a importância dela ali na terapia, assim, para as pessoas que não conhecem. Uma pincelada ali, né, do que é e a importância. Como é que você poderia ali explicar Tá. e colocar? Então, é, essa é uma das coisas que a gente primeiro discute, né? Na
quando a gente vai dar a aula, né, na graduação, quando a gente discute terapia cognitiva, essa é uma das coisas que a gente discute, né, porque é uma ferramenta da terapia, né, além desse passo a passo, né, do que fazer. O paciente tem pânico, você tem que fazer isso na primeira sessão, isso na segunda sessão, né, ao longo do tempo, né, a conceituação veio cada vez mais sendo, como fala, sendo colocada como prioridade, né? E talvez isso tenha acontecido justamente porque a formação era essa: vamos dar a receita para que os terapeutas tratem, né? Mas a conceituação já estava meio que implícita nesse processo. Não existia o trabalho, né, de ensinar você profundamente a fazer isso, né? E nem a importância disso. Então, eu costumo dizer assim para os meus alunos: se você não entende como seu paciente funciona cognitivamente, você está fazendo qualquer coisa menos terapia cognitiva ou cognitivo-comportamental. Se dentro da terapia cognitiva comportamental a gente entende, né, que os processos emocionais e comportamentais estão sujeitos à interpretação que o sujeito faz, você não pode tratar o comportamento e a emoção, né, qualquer que seja, sem que você entenda quais são as interpretações que esse indivíduo faz daquilo que ele vive. Né? Então, a conceituação é essa ferramenta, né? É essa ferramenta para ajudar você, terapeuta, a entender quais são todas essas interpretações, né? Quais são todas essas ideias, significados, pensamentos. E aí, como a gente desejar chamar, que o indivíduo tem a respeito daquilo que ele vive, que determinam, né, ou que estão linkados, relacionados à forma como ele se comporta e à forma como ele se sente. Então, não adianta, se eu fizer isso, né, de tratar, então eu vou te ensinar, você está ansioso? Ai, não, ótimo, vou te ensinar um relaxamento, mas eu estou ansioso por quê? O que eu Sim. penso, o que eu interpreto, né? Que significado tem a ansiedade na minha vida? Então, muitas vezes a gente vê tratamentos que poderiam ser muito mais eficientes serem menos eficientes porque o terapeuta simplesmente foi lá, ensinou, né? Determinadas técnicas, discutiu determinadas coisas, mas não se aprofundou nesse sentido, né? Ah, eu penso que vão morrer. Esse é um pensamento. Ótimo, você entendeu uma forma de pensar que gera isso. Mas será que tem mais coisa? Ah, talvez tenha uma ideia de vulnerabilidade. Onde será que isso se desenvolveu, né? Como será que ele aprendeu a entender que ele é vulnerável, que ele é frágil? Aonde foi que se desenvolveu isso? Se eu, né, não tenho o cuidado de fazer essa conceituação, de usar essa ferramenta, eu vou ajudar o meu paciente, mas limitadamente, né, de forma limitada. Eu não vou conseguir alcançar aquilo que pode ser o que vai deixá-lo vulnerável por uma recidiva. Ele vai continuar se sentindo vulnerável, mesmo que ele tenha uma ferramenta, né? Mesmo que ele saiba, ai não, agora eu sei fazer mindfulness, tá? Então eu sento, eu faço meu mindfulness, minha meditação todo dia. Mas e aí, eu me sinto mais apropriado, menos frágil, né? Mais portador mesmo, né? De recursos meus, né? Ou não, né? Eu ainda me sinto muito vulnerável. Então, a conceituação, né, é esse caminho, é essa linha, né? Não que os sintomas do paciente melhorarem não sejam, né? Mas se aquilo que ele pensa, né, e aquilo que ele tem de ideias e interpretações sobre ele, né, não só sobre aquilo que ele vive, as situações que ele vive, né? Porque os pensamentos são essas interpretações sobre o que ele vive, né? Mas se essas ideias sobre ele, né, não tiverem modificadas, se você não fizer uso dessa ferramenta que é a conceituação,
você não vai ter um tratamento com todo o potencial, né, para ajudar aquele indivíduo como você poderia. Então, eu penso a conceituação dessa forma, né? A gente pode E dizer que tenho que ela é dizer um mapa, né, Lu? Um Um mapa mapa. desse isso, paciente. E até exatamente. para ter resultados mais duradouros de fato, né? Assim, então você chega por uma ansiedade até a terapia. Mas o que está por trás dessa ansiedade também, né? Qual é a estrutura cognitiva que aquela pessoa tem ali, que tem a ver com a história de vida dela, que tem a ver com as experiências que ela já passou e que ela foi interpretando daquela forma, e que naqueles momentos que ela está vivendo hoje, ela está se sentindo ansiosa. Então tá, claro, a gente vai tratar e cuidar dos sintomas da ansiedade, mas a gente também vai precisar reestruturar toda essa estrutura, né, ali rígida, cognitiva, né, de uma forma que seja mais realista. E se a gente não tem esse mapa realmente, se a gente não está seguindo isso, a gente também não vai ter esse resultado duradouro, né, da terapia. De jeito Então, é nenhum. primordial, né, Lu? Primordial. E eu acho que a TCC tradicional, né, a TC tradicional, né, a proposta pelo Beck, ela vem sofrendo assim uma reorganização, né, justamente porque ela deixou esse espaço aberto, né? A terapia do esquema não surge à toa, né? Ela surge justamente Uhum, porque aí tinha um espaço, né? O Jung sim. percebeu esse espaço como um discípulo, né? Como uma pessoa de dentro da teoria, né? Por quê? Porque o foco esteve, né? E talvez isso seja nosso legado, né? A gente vem de um momento que a ciência tinha uma, né? Ainda tem, né? Mas a gente precisava mostrar que aquela terapia funcionava, né? Então vamos ensinar técnicas, ensinar coisas, né? E eu acho que esse papel da conceituação ficou mesmo, tipo, de lado. Sempre houve a ideia, né, de que você precisa mudar a crença, mas não tem uma ênfase, né? Não tinha até então uma ênfase sobre isso, né? Na TC, né? Tradicional lá do Beck. E eu acho que hoje tem sido discutido mais isso, né? Porque isso é realmente alguma coisa determinante, né? Se você não Uhum, entende esse caminho, a terapia vai uhum. ficar faltando alguma coisa, né? Sim, sim, sim. E Quais as quais? dificuldades? Eu Ah, ia pode perguntar, e falar. quais as Ah, dificuldades assim, pensando, né, Você que dá muita supervisão, as pessoas te procuram muito em relação a isso, então você vê, né? Então você tem contato com muitos profissionais recém-formados, ou até mesmo já com um tempo aí de prática. O que você acha que quais são as maiores dificuldades dos terapeutas ou em fazer a conceituação, ou se não fazem, o porquê, ou de iniciar, ou de entender a conceituação? Olha, eu acho que uma coisa, eu vou começar pela minha dificuldade, né? Aqui é um espaço de É, vulnerabilidade, a gente abre tudo, gente. adoro. a primeira coisa, né, era entender a conceituação, né? Porque parecia que ela era uma coisa muito simples, porque você olha lá aqueles quadradinhos, né? Não sei se vocês já viram a Judite fazendo uma conceituação. Vocês já viram ela fazendo? Vocês já viram algum vídeo dela fazendo? Ah, é Não. maravilhoso, gente. Gente, vão ter que Eu não pôr um sei link aqui exatamente onde eu Não, vi. a gente quer agora. Olha, a gente... Já sei onde eu vi. Eu fiz um curso dela de transtornos de personalidade. Tem um vídeo em que ela está fazendo a sessão com uma paciente que tem um transtorno de personalidade e ela vai fazendo, né, a conceituação junto com a paciente. Maravilhoso. Ela faz assim numa simplicidade. Você falou, pronto, Tipo, facinho, né? plaf, plaf, Maravilhoso. plaf. Talvez porque realmente não seja assim tão difícil. Se, obviamente, né, se você prepara o setting, eu costumo dizer assim para os meus alunos, né? Sentar à mesa, ter um papel à mão, uma caneta. Eu sou uma terapeuta que atendo escrevendo.
eu sou. Nem todo terapeuta cognitivo-comportamental é um terapeuta que escreve enquanto atende, né? E isso é uma coisa pessoal. Mas desenhar as coisas que você está ouvindo do paciente podem te ajudar. Mas fazer uma conceituação, pensa, é uma ferramenta. É uma ferramenta como se você estivesse usando a ferramenta, sei lá, treino de relaxamento. É uma ferramenta. Então, você não pode fazer um treino de relaxamento, né, de qualquer jeito. Você precisa pedir para o paciente sentar direito na cadeira. Você precisa, né? Você precisa preparar. Você não pode simplesmente falar assim para ele: olha, então você vai respirar assim, assim, você vai respirar assim, assim, e Você não pode, pronto, acabou, né? você não pode entregar um papel para ele escrito para fazer o relaxamento, né? Exatamente, né? Essa é a coisa que a gente bate demais, né? Você tem que fazer com o paciente para ele entender o que você quer que ele faça, né? Muito bem, então você tem que saber fazer, né? A conceituação é a mesma coisa. Você tem que sentar e convidá-lo a fazer, né? A pensar junto com você coisas que você já começou a pensar, né? Mas que você vai fazendo junto com ele, né? Então, será que é possível que, né, essa ideia tenha relação com esse pensamento, que tem relação, né, com essa regra, né? Parece que, por exemplo, né, parece que se você não der o máximo de você, então isso parece que significa que você é o pior dos piores, né? Que você é incompetente. Puxa, isso faz todo sentido. E aí você vai construindo isso, né? A ideia de que eu tenho que construir isso sozinho, né? A conceituação é uma coisa que você faz sozinho, você não faz sozinho, né? Porque quem é o detentor da própria realidade, né? Da minha realidade sou eu, dá licença, que eu sei melhor que você, terapeuta. Você não pode fazer hipóteses e partir do princípio de que as suas hipóteses estão corretas. Venha, né? Sente comigo, senta na mesa, senta, né? Faz disso uma atividade, né? Uma ferramenta mesmo. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. Eu tenho medo de fazer, porque eu não sei se eu sei fazer, e aí eu não sento, porque se eu sentar para fazer, eu não der conta, eu estou dizendo para o meu paciente que eu não sei, como se ele soubesse alguma coisa do que você deve saber, né? Ele fez então um curso, ele vai saber, né? Mas não é só isso, né? É eu sentar e fazer e entender que eu fracassei, eu não consegui. Não ficou, nossa, não ficou maravilhoso, não, meu paciente não entendeu, Aí tem a ver com os pensamentos e as crenças do terapeuta. do terapeuta. A gente já faz duas conceituações, uma nossa e uma do paciente, né? E aí, para não fazer a do paciente, porque eu não quero entrar em contato com a minha, né? Eu não faço a dele, né? E aí eu navego nessas águas rasas, né? Eu tenho percebido muito nessa coisa do perfeccionismo, né? Muitos. E assim, a gente tem um programa de formação, né, no IPC de terapeutas, né? E a cada ano que passa, gente, é impressionante. As pessoas vão ficando teoricamente melhores, mas pessoalmente mais engessadas, porque é como se eu não pudesse tentar coisas novas, porque se eu errar, isso significará que eu sou incompetente, né? Então, no final das contas, sei lá, eu acho que o perfeccionismo vai nessa mão de deixar a gente incompetente mesmo, né? Aqui a Confirma-se gente ao não longo sabe, do tempo, a né? gente não sabe sobre perfeccionismo aqui. É até estranho essa palavra Até aqui. você falar assim, Eu sei, eu conheço. ó, tá Mas eu vendo? Faz episódio com quem te conhece bem. Que quem conhece cada letra sua que você escreveu. cada letra.
A Duda tá, ó, tá ali, ó, Ela tá imune quietinha no aqui. cantinho, tá imune. Imune né? hoje. Ela recebeu o cartãozinho da imunidade hoje. Hoje eu tô. Mas eu Adorei. acho que a dificuldade é Então a gente tem aval para errar, é isso. A gente tem aval para tal. errar e Se erre, eu, se né? eu E não vamos errar, como eu vou consertar, e vamos aprender? sentar, e vamos Olha, rever. a hora que a Fer falou tem aval para errar, me deu até um. Ai, meu Acelero. Deus. E acho que Erra, é né? isso, Porque é também o não. paciente também está em construção, a gente está em construção, o paciente também está em construção, e o processo terapêutico muitas vezes é isso, né? É ele descobrindo coisas sobre ele que ele nem tinha parado para pensar. E aí você tem que apagar a conceitualização tão linda que você fez, que você achou que estava perfeita, né? E fala, não é isso. Ai, não é por aí, né? Não é por aí. E às vezes ele não achou aquilo tudo lindo, né, gente? Ele achou aquela coisa X que vocês descobriram. Nossa, então tem tudo a ver, né? Eu trabalho que nem uma Uhum. camela porque eu não quero parecer incompetente. Essa sensação de incompetência era isso que estava lá todo o tempo. Não é possível. E aí aquilo, movimento, é aquilo só. Você acha que foi a sua grande, maravilhosa explanação? Não é nada disso. É uma relação, né? Você não tem que entrar lá como autoridade que sabe da experiência do outro, né? Você tem que entrar como esse instrumento, né? Que vai ajudar o outro a entender ele mesmo, né? Entender o que está por trás daquilo que acontece. Então, eu acho que é isso. A maior dúvida, a maior dificuldade, né? Não é conceitual. Né? Eu acho que se a gente pudesse dizer que tem uma dificuldade conceitual, é a crença intermediária. Parece que essa é a mais difícil de aprender. Meu Deus, como é difícil. Os alunos na faculdade têm uma dificuldade, a gente, enquanto terapeuta, né, informação é difícil, entender crença central é fácil, mas crença intermediária, que raio de negócio, para que precisa disso? Precisa? Não precisa. Vai direto para a crença central, né? E muitas vezes o que norteia o comportamento do indivíduo são os intermediários, né? E aí, como me pega e eu não entendi isso, aí é melhor eu não me aventurar e não fazer nada. É melhor não fazer nada, né? E Vamos às ficar vezes a assim gente que vai fica melhor. pular uma parte do processo, né, Lu? E chegar ali, né? Eu mesma, tipo, já senti isso na pele de, chegamos na crença central e pulamos ali a intermediária e o paciente ele não consegue chegar ali. Ele não consegue falar, eu me sinto incompetente, né? Ele não consegue isso. E a intermediária, ela serve realmente para fazer a ponte com isso, para a gente conseguir linkar. Então, acho que não vale a gente ir pulando, ela tá ali por um motivo, a gente tentar realmente conectar. Ela faz parte da equação, né? Uhum, Sim. uhum. Aí fala, mas ele tá entendendo que ele é incompetente. Tá, mas não consegue, não linka ainda, não tá conectando, vai devagar, né? Vai no Uhum. tempo dele. Importante. Lu, comemorando 30 anos de atendimento. Ai, que maldade isso aí, me Adorei! chamei bem. Amiga, a gente tem que fazer uma festa. Gente, mas tem que fazer uma observação. A Lu falou, né? 30 anos e não sei o que, e eu tô aquela. Eu me formei em 93 e a Lu sempre foi uma super inspiração pra mim, né? Eu falava, gente, um dia eu vou chegar ali na Lu. Mas, gente, eu nasci em 93, eu nunca vou chegar na Lu. O que ela tem de formada, eu tenho de vida, gente. Não dá pra chegar lá. Dá, Não dá. mas nesse caminho, quando você tiver 30 anos de formada, né? Ou talvez É menos, né? isso, é isso. Eu tenho 30 ainda pela frente. Qual que é a dica para quem está ouvindo a gente, então, que está aí super interessado, então, de vamos lá fazer a conceituação? Qual é a dica? Tem algum macete? Alguma coisa que pode, ó, pensa assim, ou comece a fazer isso. Puxa, além de experimente, né? Porque eu acho que é isso.
Não tem como você fazer uma coisa se você não tentar, né? Se você não assumir o risco, né? Você precisa assumir o risco. E talvez para assumir o risco você precise se conhecer, né? Você precisa entender o que é que te impede, o que é que te trava, onde está a sua dificuldade. Essa ideia de que fazer terapia não exige que você estude, né? Então eu simplesmente entro lá e faço alguma coisa, né? Tipo, ouço o paciente, né? Ser terapeuta é fácil, né? Talvez hoje eu tenha que estudar muito menos do que eu já tive que estudar, né? Mas era estudar todo o caso, né? Eu tinha que estudar todo o caso. Então, a primeira coisa é estudar o caso, né? A gente não precisa conceituar do zero um paciente, é aquilo que nós falamos, né? A TCC já tem uma ideia, né? Já tem uma ideia de como funcionam as crenças intermediárias, enfim, né? Os pensamentos automáticos. Então, vai lá estudar, veja o que faz parte desse processo, né? Senta e entende como é que o seu paciente funciona. E aí você imprime uma folhinha, né, com uma conceituação já pronta, ou então simplesmente começa a fazer isso com o seu paciente, né? De onde? De baixo para cima, né? Então, aprenda primeiro a entender quais são os pensamentos automáticos, né? Porque se você não entende o que é um pensamento automático, você não fica bom em detectá-los, você não vai conseguir fazer todo o processo acima, você vai fazer tudo errado acima, né? Porque a gente precisa do pensamento automático para achar a crença intermediária e central, porque eles estão todos conectados. Então, eu preciso ficar muito bom em uma coisa para poder passar para outra, né? Mas eu só posso ficar muito bom se eu treino, né? Se eu tento. Então, eu acho que a dica é essa: eu não posso ficar bom em alguma coisa que eu não tento, né? Que eu não pratico. Eu tenho que praticar. Deu errado? Não tem problema. Discute na sua supervisão. O que será que deu errado? Né? E eu acho que uma outra coisa é essa, né? Faça a supervisão. Seu supervisor vai ajudar você com as ferramentas necessárias, né? Qual é a sua dificuldade? É fazer o questionamento, né? É entender qual é a situação. Às vezes eu não sei identificar o pensamento automático porque eu não sei identificar a situação, né? A situação que leva à interpretação, né? E se eu não identifico a situação corretamente, o pensamento não é o correto, a emoção, e aí está tudo errado, né? Então, o meu supervisor pode fazer isso junto comigo, né? Pode me ajudar, pode ser um modelo, pode me dar um modelo de como fazer, né? Então, eu, eu não acho que tem uma receita de bolo, sabe, para fazer isso. Eu tento evitar um pouco as receitas de bolo, porque eu acho que elas são boas para os bolos, né? Não são boas para. Eu acho que tem um esqueleto central para a gente seguir, né? Mas existem as habilidades terapêuticas, e eu acredito muito nisso, né? Nós temos habilidades melhores para determinadas coisas e não tão boas para outras, e a gente precisa entender quais são as nossas habilidades também, porque elas nos auxiliarão nesse processo de fazer, né? De fazer o, a compreensão do paciente. Né? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas envolvidas ao mesmo tempo. Então, tem que treinar, tem que tentar, tem que fazer supervisão. Lu, para a gente caminhar então para o final, temos uma pergunta para você, importante, aqui que a gente faz no final para os nossos convidados. Na verdade, é um pedido que a gente faz para os nossos convidados, é que vocês possam deixar uma mensagem aqui, qualquer, que venha do fundo do coração de vocês. Essa é a única restrição que a gente tem para que ela possa conectar com quem está aqui ouvindo a gente. Então, esse é o nosso pedido. Uma mensagem sua do fundo do seu coração para quem está ouvindo aqui a gente. Bom, uma mensagem do fundo do meu coração é uma coisa que, para mim, né, sempre foi muito ruim, e eu
digo isso, eu falei do perfeccionismo, né? É lógico que eu não estou fora dessa, desse grupo, né? Fracassar também, né? Fracasso é uma das minhas crenças centrais aí que eventualmente são ativadas. E lógico, né? Uma crença central ativada é muito dolorosa, né? Mas em nome, né, da nossa saúde mental e da saúde mental do paciente, é muito importante que o nosso autoconhecimento, né, nos leve a trabalhar com as nossas próprias limitações, né, entendendo que elas são normais, elas são esperadas, somos humanos, né, é, alguns terapeutas que ao longo da jornada como terapeutas ignoraram a sua própria humanidade, adoeceram gravemente, né, a gente tem alguns aí que, né, cometeram suicídio, pessoas importantes no mundo da psicologia, né, então, sim, somos humanos, sim, vamos errar, né? Lógico que não por querer, né? E isso, na verdade, não deveria dizer nada a nosso respeito, só deveria ser um sinalizador, né? De que ali precisamos aprender mais, de que precisamos falar mais, né? Discutir casos, é, estarmos em contato, né? É por isso que eu disse que esse espaço é muito legal, porque isso favorece essa troca de informação, né? Essa troca que num determinado momento em que a gente faz psicologia, né? A supervisão não cabe como uma coisa semanal, né? Eu não preciso de alguém me orientando semanalmente, mensalmente, mas eu preciso ter um grupo, né? De colegas como um grupo de apoio, né? Então, eu penso que é isso, né? Essa ideia de ser o melhor, né? Não pode estar sendo vivido nessa cápsula, né? A gente tem que dividir isso, expor as nossas vulnerabilidades. Isso nos tornará, com certeza, ser humanos melhores e, sem dúvida, terapeutas melhores, né? Com Eu certeza, com tenho, certeza. eu tenho um privilégio. Olha, E eu também, gente. Vocês pensam que não? Ao longo de todo esse processo, eu vou aprendendo enormemente com cada uma das pessoas que passam, com muitas das que ficam, né? Porque é realmente isso, né? É esse relacionamento que faz a gente se tornar melhor, né? Que faz a gente se tornar melhor em todos os sentidos mesmo. Lu, e para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, né? Onde elas te encontram? Quem ainda não te conhece, passa aí seus contatos, seu arroba, para as pessoas te encontrarem também. os seus projetos. Meus projetos. Bom, o meu arroba é arroba doutora Luciana Toledo, psi. Para o próximo semestre, né, teremos provavelmente 2 cursos. Recentemente terminei um, né, com a Francine, que foi o curso do Entendendo Ciúme, né, essa eu sinto falta da gente conversar de algumas coisas que são, né, que não são patológicas, mas são problemáticas, né, na psicologia, não no sentido de patologizar, meu Patologizar. Deus, tô Aham. ruim. Não no sentido de transformar isso numa doença, mas no sentido de dizer, terapeutas, existem ferramentas, você precisa olhar para isso, né? E não olhar para isso de qualquer jeito, porque isso é um problema, não é uma patologia, mas é um problema, né? Então, o ciúme foi uma dessas coisas, né? Logo, logo tem um projeto envolvendo narcisismo aí, que estamos desenvolvendo, né, Chay? E eu tenho um outro projeto com uma outra colega também, que pra vocês verem, né? Eu gosto de fazer coisa com pessoas, né? Não tem A nada gente sozinho. conhece isso. E um outro projeto aí é sobre automutilação, né? Não suicida, né? Automutilação não suicida, que também é um projeto que está aí no forno
provavelmente esse ano ainda sai. Então, e supervisão, né? Lá no meu Instagram é só acessar a minha bio, que tá lá, o linkzinho para me acessar, e eu tô no IPC, né? Então, Instituto de Psicoterapia Cognitivo Comportamental, o IPC, aqui em Rio Preto. Também é só entrar lá no nosso site e tem como me alcançar por lá também. Ótimo, ótimo. Lu, sim, Foi muito ótimo. obrigado. Que bom Foi te ter ótimo. aqui com a gente, reencontrar um Muito obrigada. pouquinho. Portas abertas para voltar quando quiser, falar de Já tem, supervisão. não, é para falar porque as pessoas não fazem supervisão. Já arrumamos o tema. Então vamos lá. Portas Um abertas dia, para você. Muito um dia a obrigada. gente se encontra para conversar disso. Eu adorei o bate-papo. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer, Maria Eduarda, te conhecer. Eu E eu amei, Lu, espero. amei. Obrigada. Aham, E eu espero obrigada. que a gente converse em algum outro momento sobre outras coisas. Adoro o bate-papo. Que bom, que bom. Ai, muito obrigada. Um beijo, Obrigada, Lu. Beijo, meninas. gente. Obrigada, viu? Obrigada, Lu. Obrigada.